Quanto dinheiro você precisa para se mudar para a Bélgica? Mudar-se para a Bélgica exige um planejamento financeiro mais rigoroso do que muitos outros destinos europeus, envolvendo reserva de emergência robusta, custo de regularização, moradia e um período de adaptação que pode ser mais longo por conta da barreira do idioma. Quanto dinheiro você acha que precisa para se mudar para a Bélgica? Se você está pensando em um valor parecido com o que levaria para Portugal e Espanha, é melhor recalcular. A Bélgica tem um custo de vida mais alto, uma burocracia mais detalhada e uma barreira de idioma que pode atrasar sua estabilidade financeira. Hoje vamos destrinchar exatamente quanto isso custa na prática. A Bélgica é um destino menos falado entre brasileiros, mas com um mercado de trabalho forte, principalmente em áreas técnicas, multilingües e institucionais. Afinal, o país cedia a instituições da União Europeia e diversas empresas internacionais. Mas essa oportunidade vem acompanhada de um custo de vida mais alto que o de países como Espanha, Portugal e que uma organização administrativa que exige paciência. Mudar de país pode abrir portas, mas também exige planejamento, recursos financeiros e conhecimento de regras locais. Neste vídeo vamos falar sobre reserva de emergência, custos e regularização, moradia em um tempo real para alcançar estabilidade financeira. O primeiro ponto é a reserva de emergência. Por conta do custo de vida mais elevado e a barreira linguística, já que dependendo da região você vai precisar de francês e neerlandês, ou dos dois para se candidatar a uma boa parte das vagas, o período de adaptação até conseguir uma renda estável tende a ser mais longo do que em Portugal ou Espanha. Por isso, uma reserva de emergência ainda é mais robusta e recomendada, considerando não apenas o custo de vida, mas também tempo extra para poder ser necessário para aprender o idioma local ou passar por processos de reconhecimento profissional. Segundo ponto, são os custos de regularização. A Bélgica tem um sistema administrativo conhecido por ser detalhado, com exigências específicas de documentação, tradução juramentada, legalização e documentos dependendo do tipo de visto de autorização de trabalho, comprovação de vínculo empregatício ou de meio de subsistência. O processo costuma envolver mais etapas burocráticas do que em Portugal, por exemplo. E isso pode significar custos adicionais com serviços de tradução, consultoria e taxas administrativas municipais. O terceiro ponto é a moradia. Bruxelas, sendo a capital e sede das instituições europeias, tem um dos custos de aluguel mais altos do país. Cidades como Antuérpia, Ghent e Liege podem oferecer opções um pouco mais acessíveis, mas ainda assim consideravelmente mais caras que cidades médias espanholas e portuguesas. Assim como em outro país europeu, é comum que o proprietário exija depósito de caução, geralmente equivalente a 2 ou 3 meses de aluguel, além do primeiro mês adiantado, o que significa ter um valor considerável disponível já na chegada. Quarto ponto é o tempo até a primeira renda estável, que na Bélgica costuma ser mais sensível ao domínio do idioma local. Profissionais que já falam francês ou neerlandês tendem a se inserir no mercado de trabalho mais rapidamente, já que quem chega apenas com inglês pode encontrar oportunidades em setores internacionais ou multinacionais, mas o leque de vagas disponíveis é mais restrito. Isso significa que o planejamento financeiro precisa considerar a possibilidade de um período de adaptação mais longo antes da primeira renda consistente. Comparado com Espanha e Portugal, o custo de vida na Bélgica é significativamente mais alto, mas em contrapartida, os salários médios, especialmente em áreas técnicas e institucionais, também tendem a ser mais elevados. Isso significa que, apesar do investimento inicial maior, o retorno financeiro no médio prazo pode compensar, mas apenas para quem se planeja adequadamente para atravessar o período inicial. E se você quer receber informações mais práticas sobre imigração, oportunidades e mudanças que podem impactar quem vive ou pretende viver fora do Brasil, a revista Imigrar também tem a Imigrar Insider, nossa newsletter para brasileiros e latino-americanos que querem viver, trabalhar e integrar-se na Europa e nos Estados Unidos. O link está na descrição e o QR Code na tela. Um erro comum é subestimar o impacto do idioma no planejamento financeiro. Muita gente calcula os custos de mudança pensando em conseguir emprego rapidamente,
sem considerar que a falta de fluência em francês ou neerlandês pode estender esse prazo em meses. Outro erro é não diferenciar o custo de vida entre as regiões do país. Morar em Bruxelas é bem diferente do que morar em uma cidade menor na Valônia ou na Flandre, tanto em custo quanto em oportunidade de trabalho. Também vale considerar custos que aparecem depois da chegada: abertura de conta bancária, registro na comuna, que é a prefeitura local, possíveis necessidades de curso de idioma para melhorar a empregabilidade, dependendo do caso, apoio de um advogado ou um consultor especializado em imigração, para orientar sobre processos mais adequados ao seu perfil profissional. Então, quem deveria se preocupar mais com esse planejamento financeiro? Quem não fala francês nem neerlandês precisa de uma reserva ainda mais robusta, já que o tempo até conseguir uma vaga alinhada com sua qualificação tende a ser maior. Quem já tem domínio de um dos idiomas locais ou já possui uma proposta de emprego fechada com uma empresa internacional tem uma transição mais previsível, mas ainda assim deve manter uma margem de segurança para imprevistos administrativos. O principal erro de quem está planejando a mudança deve evitar é comparar o custo de vida da Bélgica com o de Portugal e Espanha e aplicar o mesmo orçamento antes de embarcar. Vale pesquisar qual é o custo de vida real da cidade específica onde você pretende morar, qual é a exigência de idioma para a sua área profissional e quais os documentos e taxas estão envolvidos no processo de regularização que se aplica ao seu caso. No fim, o planejamento financeiro para se mudar para a Bélgica exige um pouco mais de cautela do que outros destinos europeus. Não porque o país seja mais difícil, mas porque o custo de vida mais alto e a questão do idioma pedem uma reserva mais robusta e um prazo de adaptação mais realista. E para quem quer acompanhar esse tipo de informação com mais profundidade, a Imigrar Insider reúne conteúdos e atualizações para quem está planejando sua vida no exterior ou já vive fora do Brasil. Agora, queremos saber se você já considerou a Bélgica como destino. Deixe nos comentários qual é a sua maior dúvida sobre o planejamento financeiro dessa mudança. Inscreva-se na revista Imigrar. Acompanhe também a Imigrar Insider para receber mais informações sobre viver, trabalhar, integrar-se no exterior. Você deve lembrar que antes, durante e depois da imigração, revista Imigrar. Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos sobre imigração e planejamento financeiro internacional. Conte nos comentários se a Bélgica está nos seus planos e qual é a sua maior dúvida sobre o orçamento da mudança. E assine a Imigrar Insider para receber informações mais profundas sobre viver, trabalhar e integrar na Europa e nos Estados Unidos. As regras de imigração, visto, residências e exigências financeiras podem mudar a qualquer momento. Consulte sempre as fontes oficiais, como a Embaixada da Bélgica ou o Escritório de Estrangeiro. E, quando necessário, profissionais qualificados em imigração antes de tomar uma decisão.